Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast em Foco deste sábado, nosso bate-papo semanal, que, claro, hoje traz um assunto bastante interessante para você. Muito prazer, eu sou Francis Lima e a gente vai falar hoje sobre uma utilidade pública. Nessa data de fevereiro, março, muita gente já deve estar correndo atrás de recibo, documentação, conta gov, nota fiscal, para declarar imposto de renda pessoa física. E você que tem interesse em saber quais foram as principais mudanças para você que está, querendo saber quem é que vai declarar, quem precisa ainda declarar, quem não vai mais precisar declarar imposto de renda, assista ao nosso podcast para você saber quais foram as principais mudanças, porque eu estou aqui hoje recebendo o nosso convidado, o contador Antônio Luiz, da Etecom Contabilidade, que veio esclarecer muitas dúvidas hoje a respeito do imposto de renda pessoa física. Você que está nos assistindo, aproveita, já se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso episódio para quem precisa saber desse tipo de informação, para quem declara imposto de renda, ainda está em dúvidas, sem saber ainda quais foram as principais mudanças. Hoje o Antônio Luiz vai explicar de maneira simples e direta, algumas dúvidas, algumas mudanças para você não ter dor de cabeça, não cair na malha fina e ficar em dia com a Receita Federal. Antônio Luiz, seja bem-vindo ao podcast em Foco. Obrigado, Francis. Como o Francis colocou, meu nome é Antônio Luiz, eu tenho 66 anos, sou proprietário do escritório Etecom, que fica ali na rua José Ovídio Bona. Quem é o Antônio Luiz? Antônio Luiz é uma pessoa que veio do interior estudar, começou a trabalhar aos 18 anos de idade. Ao período de 1998, eu ingressei na contabilidade como técnico em contabilidade. Eu era funcionário de uma empresa privada, Lojão Lustosa, todo mundo acho que conheceu, na cidade de Campo Maior. Isso. E lá eu tive a oportunidade do proprietário me convidar para fazer parte da área contábil da empresa, que era de que forma? Fazia-se as peças dentro da empresa e enviava para um escritório para eles formalizar tudo direitinho nas peças, que eram os livros. Determinado período surgiu uma oportunidade que ele me convidou para isso. E eu falei para ele que aceitaria, que era um desafio. E estou aí até hoje para poder a gente estar desmistificando um pouco do que é contabilidade hoje, imposto de renda. Então, basicamente, você iniciou nessa época, Você, a partir de então, você passou a ser contador. Já tem mais ou menos quanto tempo isso, senhor Antônio Luiz? Uns 28 anos. Quando eu comecei de fato mesmo com registro em conselho, 28 anos. Nessa trajetória você deve ter enfrentado alguns desafios. Liste aí quais são os principais. Sim. Que você já deve ter. Por exemplo, quando a gente iniciou em 1998, a contabilidade era feita ainda, a documentação manuscrita. Uhum. E a gente ao muito usava uma máquina de datilografia, de lá para cá mudou muita coisa, porque antes a questão do físico estadual, que é a parte da Cefaz, era tudo em papel. A gente fazia toda a documentação para enviar para ela. Era tipo, você tinha as informações aqui no mês de fevereiro, mas a Cefaz só tinha conhecimento em março, a partir do dia 15, 20 de março do mês seguinte. Hoje não. Hoje a contabilidade em geral, tanto fiscal, que é a parte tributária, fiscal, Receita Federal, ela é quase que online. Sim. Hoje você faz uma compra bem antes de você receber ou saber que fez aquela compra, foi aprovada. Os órgãos tipo Receita Federal e Cefaz já conhecem essa operação. Sim, de lá para cá deve ter tido muita mudança, Antigamente a contabilidade era feita de maneira, digamos que precária, não tinha a questão da internet, as redes sociais. Hoje tudo está mais fácil. O que você vê de principal mudança da época que você iniciou na contabilidade até os dias de hoje? Olha, uma das principais mudanças que a gente percebe hoje é a facilidade que você tem para você resolver um fato que aconteça, que é comum às vezes. Sim.
por conta exatamente que você colocou da internet, e também a praticidade. O que é isso, a praticidade? Hoje, você, proprietária de uma empresa, passa um WhatsApp, pergunta, seu Luiz, eu preciso de uma certidão negativa da minha empresa. É o tempo que eu entro no sistema da Receita Federal, por exemplo, digito lá o seu CNPJ, se não tiver precisa uma... nem haver aquele deslocamento como existia naquela época, né? Não. Hoje A questão Receita Federal, você não tem mais atendimento presencial. Tudo é online. Hoje, tudo é online. Foi um grande avanço que a gente teve. Que conselho você daria para os jovens que pensam em seguir na carreira de contabilidade? Ó, Franci, hoje, a questão da contabilidade em si, ela está muito, como é que eu diria aqui para você? Ela está de uma forma que as pessoas não estão usando muito a ética. E um dos conselhos que eu daria, um dos principais use a ética, se profissionalize, estude. Não estude só para ter uma aprovação na faculdade. Se especialize e estude, porque hoje a contabilidade não é mais só número. A contabilidade hoje, ela é uma ferramenta gerencial, onde você, como contador, tem que dar assistência ao seu cliente em inúmeras atividades e situações, tá certo? Quando você citou essa questão da ética, eu queria que você destrinchasse um pouco com relação quais são os prejuízos da falta de ética no setor da contabilidade, o que prejudica o cliente, em que sentido você citou essa falta de ética? Pronto. A ética a gente coloca em 2 pontos. Sim. Como você colocou em prejudicar o cliente, é quando o contador não usa a sua ética profissional para fazer um serviço com lisura. Pegar qualquer jeito. Hoje nós temos a inteligência artificial, que você vai lá, digita uma pergunta qualquer, ela já te dá uma resposta. Sim. Mas se você não tiver o entendimento para interpretar aquela resposta, você corre o risco de dar uma resposta errada. A outra parte, quando eu coloco a ética, é porque hoje os contadores está havendo uma desregularidade muito grande na questão de valores da prestação de serviço. Se eu cobro um valor X no meu escritório, por exemplo, o outro parceiro vai lá e diz que faz aquele mesmo serviço por menos X. Então, isso não está usando a ética profissional. E para você prestar um bom serviço para o seu cliente, você precisa ter uma remuneração que possa atender a este serviço, porque dentro do escritório de contabilidade há muitas pessoas, empresários e outras pessoas que entendem que o contador é só um emissor de guia. E de fato não é isso. O contador, como eu coloquei antes, é um gerenciador de informações para o seu cliente. Entendi. Tá certo? Tá certo. Vou dar só um recado rapidinho aqui para você que está pensando em fazer a sua consulta de vista, está precisando trocar as lentes, armações, enfim, trocar o seu óculos completo. Dou uma dica para você. A Ótica Matos, né, além de qualidade, preços baixos, é onde você encontra uma variedade em diversos tipos de lente, armações. Claro, os preços são os mais acessíveis da cidade. Você pode pagar no boleto, no cartão, você pode pagar também no carnê, claro, facilitado em 10, 12 vezes. Lá é você quem manda. E o melhor, lá na Ótica Matos facilitam a sua consulta e você ainda poderá sair com seus óculos em até 40 minutos. A única ótica de Campo Maior que faz, né, isso pelo cliente é sem dúvidas a Ótica Matos. Então aproveita, passa lá na Ótica Matos, localizada ali na Avenida José Paulino, em frente ao Fabetoque, ou também aqui na Unidade 2, né, na filial, aqui em frente à Clínica Maior Medicina. Se você está em outras cidades, a Ótica Matos também atende em José de Freitas, Piripiri, Altos e também Boqueirão do Piauí, tá bom? Siga no Instagram, @OticaMatosOficial, fique por dentro de todas as novidades, informações, entre em contato também pelo WhatsApp para maiores informações, pelo 995 40 0503, tá bom? 95 40 0503. Ótica Matos, porque é tão importante quanto a sua imagem,
são os óculos que você usa. E o nosso podcast de hoje está falando sobre imposto de renda pessoa física. Você que acabou de ligar a sua tela do computador, da TV, do seu celular. Estamos conversando hoje com o contador Antônio Luiz, da Etecom Contabilidade, que veio esclarecer hoje, né, as principais mudanças no imposto de renda 2026. Você que declara, né, talvez não precise mais declarar, tem alguma dúvida sobre declaração de imposto de renda, sobre o que mudou, quais são as principais alterações, assista ao nosso podcast, compartilhe, né, para os seus grupos, para pessoas que declaram imposto de renda e ainda não estão ainda bem situados sobre quais são as principais mudanças. Hoje o contador Antônio Luiz está aqui trazendo informações simples e práticas para você não ter dor de cabeça, não cair na malha fina e estar em dia com a Receita Federal, tá bom? Vem com a gente aqui saber o que é de fato imposto de renda. Antônio Luiz, esclareça o que é de fato imposto de renda e por que ele é tão temido pelos brasileiros. E o imposto de renda em si, em resumo, nada mais é do que uma situação de você fazer uma comprovação do que você ganha com o que você gasta. Sim. O que é isso que eu acabei de colocar? Um exemplo clássico. Você ganha, um exemplo aqui, ganha hoje 30 mil reais no ano. Vou botar aqui anual, que é para a declaração do imposto. Isso ainda, pessoal, lembrando que fatos geradores a 2025, porque agora em 2026 vamos declarar o ano calendário 2025 com o ano exercício 2026. Sim. E o que acontece? Se eu ganho 30 mil, eu posso estar isento de declarar. Posso. Mas há condições que pode me obrigar a eu declarar. Uhum. Por exemplo... A 30 mil você quer dizer anual, não é? Anual. Porque a gente está, por enquanto, falando sobre a questão da declaração do imposto de renda 2025, que é o fato que esse fato de 2025 já aconteceu o mensal. Sim. Quando a gente for tratar o 2026 da diferença, aí a gente coloca a outra parte. Então, o que acontece? Eu ganhei 30 mil, aí aos olhos eu olho isso assim, eu ganhei 30 mil, não preciso declarar. Por quê? Porque lá a Receita Federal diz que o meu limite é 30.769. Uhum. Mas pode acontecer que em um desses meses eu ganhei um valor que eu precisei reter uma quantia X para a Receita Federal. Outra exemplificando. Sim. Eu tive que reter lá R$100 do meu dinheiro. Né? R$100 é meu. Sim. Então, porque eu ganhei 30 mil, eu faço a minha declaração, é um documento comprobatório para efeito de comprovação de renda, Uhum. e eu pego esses meus R$100 de volta da Receita Federal. Por quê? E tem outras situações. Não é só que eu ganhei 30 mil, mas se eu tenho um patrimônio entre imóveis, que são veículos, terreno, casas, que são superiores a R$800 mil, eu estou obrigado a declarar por conta deste patrimônio. Sim. Certo, França? Sim. Queria saber agora com relação ao que já se sabe sobre a declaração de imposto de 2026. Quem que é obrigado a declarar? A gente sabe que houve algumas alterações. Quem ganha até 5 mil não vai mais ser preciso declarar, não é isso? E outra coisa, essa declaração que vai ser feita agora em 2026 com relação a esses valores é do ano de 2025 ou agora de 2026 para frente? Não. Essa regra que foi colocada pela lei do imposto de renda a partir de janeiro de 2025, ela só vai prevalecer para a entrega da declaração do imposto de renda em 2027. Ah, entendi. Então, quem declarava até 5 mil em 2025 Sim, continua. Então, é obrigado então, nesse a ano declarar. ainda não. 2025 permanece a mesma tabela que era 2024 Certo. e foi 2025. Permanecem as mesmas tabelas, as mesmas regras, os mesmos valores de isenção, permanecem os mesmos. Não muda nada. Quem já teve rendimentos de salários
aposentadoria, ganho de capital, qualquer fonte de renda, aluguéis recebidos até dezembro de 2025. Sendo no valor de 5 mil. Ou né? quando eu coloquei antes. Sim. Só que tenha tido alguma retenção, Sim. tá certo? Está obrigado a fazer a declaração no Imposto de Renda 2026. Certo. Que é o ano calendário 25, ano exercício 2026. Porque o Imposto de Renda, ele funciona de que forma? O ajuste final do ano. Um exercício dentro do outro. Ou seja, eu declaro 2026 no exercício de 2027. Para o exercício 2026, o que aconteceu? Fala-se muito na imprensa que quem ganha até 5 mil está isento. Sim. Tá certo? De fato, quem ganha até 5 mil está isento. Mas, se o gestor que vai fazer esses cálculos não tiver conhecimento e não souber realizar esses cálculos, ele não está isento. Ele pode pagar o imposto. Por quê? Porque o que o governo deu na nova tabela a partir de janeiro de 2026? A nova tabela do imposto de renda a partir de 2026 é quem ganha até 5 mil com a redução de um valor que o governo colocou de R$ 312,89, se não me falha a memória, eu posso zerar o meu imposto. Como que eu zero o meu imposto em 5 mil dessa forma? A tabela, ela não houve mudança. As tabelas continuam 7,5, 15, 22 e 27,5. Permanecem as mesmas. E, gradativamente, conforme o meu valor de salário, em 5 mil, eu vou me aproximando desse redutor, tá certo? Nesse percentual que eu falei antes, que tem um percentual de redução de 0,133348, se não me engano, é um percentual que é muito complexo para a gente estar fazendo aqui no ar. Eu vou estar aplicando esses fatores e eu vou chegar a essa isenção. Porque existe 2 fatores. Exemplificando, eu ganho 5 mil, eu sou empresário, esses 5 mil é a título de plorabole. Eu tenho lá uma previdência de 11% sobre esses 5 mil, dá R$ 550. Quando eu faço de 5 menos 550, eu fico com 450 mais ou menos, se não me falha a memória aqui, e aí eu pego e aplico na minha tabela essa redução da minha previdência. E eu vou, mesmo aplicando esse redutor de R$ 312,89 que o governo me dá, eu ainda vou ter aqui, que eu trouxe até um exemplozinho aqui, claro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, por Não, fica à favor. vontade. Eu ainda vou ter um imposto a pagar de R$ 21,87. Agora, se eu sou uma pessoa que estou antenado, estou me profissionalizando dia a dia com a legislação do imposto de renda em si, eu não vou aplicar esse redutor do R$ 550 do INSS. Eu vou aplicar um fator que o governo me propõe, já me dá, de desconto simplificado de R$ 607,20. Quando eu pego 5 mil menos 607,20, a minha base de cálculo passa a ser menor. Eu aplico a tabela lá de acordo com a faixa que eu estiver e acho exatamente os R$ 312,68,89 a pagar. E o governo está me dando mais um redutor de R$ 312,89, que eu aplico esse redutor, o meu imposto zera. Sim. Isso se eu ganho até 5 mil. Agora, se eu ganho 5.001 centavo a mais, aí eu perco essa condição e vou para a tabela geral de cálculo também, para poder eu chegar a um valor. Eu não vou ter mais isenção. Muito fala-se na mídia que se eu ganho até 7.350, zera.
Mas não é isso. A questão dos 7.350 zera a minha condição de desconto que o governo me dá. Se eu ganho R$ 7.350,01, aí eu já não tenho mais esse redutor que ele me dá. Eu vou estar numa alíquota de 27,5%. Vou estar pegando e fazendo a base de cálculo e deduzindo, como eu coloquei antes, a tabela do imposto de renda, ela não mudou nada. Porque ela tem lá uns fatores de deduções de valores. Hoje, ela limitou um valor final de R$ 908,67 para quem ganha 7.350 mil reais. Se eu ganho R$ 7.350, eu aplico lá os 27,5, acho o meu valor de imposto a pagar, deduzo esse redutor que ele me dá de 908, aí eu acho o meu valor a ser retido. Entendi. Certo. Antônio Luiz, o microempreendedor e o aposentado, eles entram nessa base de cálculo? Como é que o MEI ele é analisado? Ele precisa declarar como pessoa física? O aposentado entra também nessa obrigação ou não? Bom, vamos à parte do aposentado. O aposentado, ele goza de um benefício que é a isenção de R$ 1.903,96, não me falha a memória, de isenção. O que é isso? Eu ganho, por exemplo, eu tenho uma aposentadoria hoje que ganho R$ 6.000. Desses R$ 6.000, eu deduzo 1.903 e a outra parte passa a ser tributada. Aí, se eu pego 6 menos 1.903, eu fico abaixo da tabela dos R$ 5.000. Então, eu não vou estar obrigado a declarar imposto de renda. Por quê? Porque eu estou na faixa de isenção, que agora para 2026, exercício ano calendário 2027, eu vou ter um faturamento de até 60 mil anos, na base da isenção. Mas eu volto a colocar, Franci, a questão de declarar imposto de renda, fazer declaração de imposto de renda, não é só simplesmente eu me basear pelo limite que a tabela me proporciona. Por quê? Porque há situações, vou dar um exemplo clássico que você colocou, que é os aposentados. Os aposentados, geralmente, eles entram com pedido de aposentadoria e só tem esse pedido de aposentadoria deferido 1 ano, às vezes depois, 6, 8 meses depois. A Previdência, quando vai pagar esse atrasado dele, ele paga um montante cheio, ali. E ali em cima daquele valor, o governo pega a fatiazinha dele, de retenção imediata. E às vezes ele chega, já tive fatos no escritório, de um salário maternidade do rural, que são 3 meses, a pessoa recebeu tudo de uma vez só, teve uma retenção, ela não sabia, não teve orientação, foi ver a questão do CPF dela, estava irregular, e o motivo era esse, porque a Receita, ela não te comunica que teu CPF está irregular. A Receita não manda e-mail, nem carta. Não manda e-mail, não manda o WhatsApp, manda carta, ela manda. Mas carta ela mandava ainda, mas quando manda carta, é registrado em correio, com AR, com tudo. Certo? E aí, ela foi fazer uma compra e quando chegou lá, detectou que o CPF dela estava irregular. E uma pessoa simples, né? Rural, que aos olhos de valores, pensa, eu não sou obrigado a fazer nada disso. Aí foi o escritório, a gente pediu que fosse até Receita Federal, pegar a pesquisa e tudo. E aí quando a gente chega lá, o fato dela era exatamente esse. Ela tinha recebido salário maternidade acumulado, a Receita tinha retido um valor X dela, e por isso ela não tinha ido nem atrás, mas mesmo o dinheiro sendo dela, a Receita colocou o CPF dela irregular. Por quê? Porque ela passou a obrigatoriedade a ela entregar, por conta da retenção. Sim. Tá certo?
E aí a gente fez, e aí a pessoa vai penalizada em R$ 165,76 de multa. Então, o que eu aconselho às pessoas que recebem dinheiro acumulados? Prestem atenção se teve algum valor retido. Tá? Só sabe se for no contador? Olha, hoje assim, a gente no escritório tem mais facilidade como contador, mais facilidade de adquirir essa resposta. Tá? Mas, como o Gov hoje é uma ferramenta que todo mundo usa, né? A pessoa, se tiver um conhecimento de informática, de acessar um computador, um celular, através dessa senha Gov dela, ela pode entrar no site da Receita Federal e lá no site da Receita Federal ela fazer uma pesquisa na situação fiscal dela. Se ela tiver alguma pendência, nessa pesquisa ela vai encontrar. Certo. Com relação ao MEI, né, que a gente Sim, não... falando do aposentado e sobre o MEI, MEI. se ele é preciso declarar como pessoa física, né? O MEI, por obrigação, ele não está. Ele não está obrigado a declarar. Agora, tem as condições que ele passaria a obrigatoriedade. Por exemplo, é comum as pessoas fazerem declarações dizendo distribuição de lucros. Sim. Se o MEI teve um lucro pela tabela de R$25 mil, por exemplo, ele não está obrigado. Mas se o MEI vai lá e diz que teve um lucro de 80 mil, aí ele já passa a ser obrigado por conta do quê? De que até 25 mil ele está isento. A partir disso aí ele vai ser tributado. Certo. Continuando aqui o nosso podcast, deixa eu logo dar um recado rapidinho antes da gente continuar com o nosso assunto sobre imposto de renda pessoa física 2026. Lembrando que as aulas já começaram, mas ainda muita gente não comprou fardamento escolar, né? As escolas, elas dão geralmente um prazo para quem ainda não tem fardamento. E você que ainda não comprou o fardamento do seu filho, a Via Bela Confecções está com todos os fardamentos das escolas públicas, municipais e estaduais, a pronta entrega, tá certo? Para você adquirir o fardamento do seu filho com os preços mais acessíveis de Campo Maior e as formas de pagamento também mais facilitadas. Lembrando que além de fardamentos escolares das escolas públicas, também a Via Bela dispõe de fardamentos das escolas particulares de Campo Maior, scrubs para professores, médicos, enfermeiros, enfim. E lógico também, lá na loja Via Bela Confecções, você encontra uma variedade também de roupas para balé, toalhas, meias e além de tudo você ainda pode mandar confeccionar o nome, né, da sua filha, do seu filho na toalha, no scrub, no jaleco, tá certo? A Via Bela Confecções está sempre de portas abertas esperando você, cliente, para fazer as suas compras e claro, não perder a oportunidade de comprar com os preços mais facilitados e as melhores formas de pagamento. Via Bela Confecções, localizada lá na rua Senador José Eusébio, no centro de Campo Maior. Acompanhe também pelo Instagram, @ViaBelaConf, porque Via Bela é o diferencial em Campo Maior. E a gente por aqui continua com a nossa entrevista com o contador, né, Antônio Luiz, da Etecom Contabilidade, está esclarecendo dúvidas sobre imposto de renda 2026. Não esqueça, você que acabou de ligar a sua tela, volta aqui nessa linhazinha vermelha, né, deixa o seu comentário, deixa seu like, se inscreva nas nossas redes sociais e, claro, compartilhe o nosso episódio para os seus grupos de professores, grupo de pessoas que você conhece, que declaram imposto de renda, que ainda estão com dúvidas se ainda vão ter que declarar, né? O Antônio Luiz falou sobre esse pequeno detalhe, né, da tabela anual de 2025 para quem declara em 2026, enfim, teve algumas modificações que para quem ainda está com dúvida, assista o nosso podcast, tá bom? E compartilhe para quem também precisa saber dessas informações e vamos continuar o nosso bate-papo, que ainda tem muito papo para a gente bater, para a gente conversar, não é, Antônio Luiz? E muitas informações para a gente ficar por dentro. Você acabou de falar sobre a base de cálculos, né, e a tabela do imposto de renda, mas a gente sabe também que existe uma tabela progressiva. Eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona essa tabela, como é que funciona essa tabela progressiva. A questão da progressividade do imposto de renda, ela é baseada em que? Se eu ganho um valor X, eu estou em uma alíquota. Se eu ganho
mais X, eu estou em outra alíquota, que nem eu coloquei. Ela, a tabela do imposto de renda, até 2025, ela era fracionada da seguinte forma. Para quem ganha até isso, valor mensal, colocando valor mensal, para quem ganha em média até 2.800 alguns valores, centavos, eu me enquadraria em 7,5%. Se eu chegasse deste valor a 3.850, eu me enquadraria em 15%. E assim sucessivamente. Por isso a progressividade. A progressividade para o imposto de renda, ela o conceito é por quê? É porque conforme o valor que eu ganho, existe uma alíquota a ser aplicada. Esta é a progressividade. Para o exercício de 2026, essa progressividade, houve uma redução. O que é isso? A minha progressividade para a partir de janeiro de 2026 é que se eu ganho até 5 mil, aplicando as tabelas, eu vou ficar zerado, não vou pagar, estou isento. Mas se eu ganho de 5.001 centavos até 7.350, eu vou entrar na tabela da progressividade, ou seja, vou entrar lá nos 22,5, 27,5 e aplicar os fatores de reduções para saber que valor eu vou reter mensalmente. Quando eu chego ao teto do meu salário de R$ 7.350,01, aí essa progressividade ela termina. É 27,5 direto. Se eu ganho R$ 7.380, é 27,5 em cima de 7.380 para mim encontrar a minha base de cálculo. Aplicado, achando a minha base de cálculo, eu aplico 27,5%. Encontrado o meu valor a pagar, eu usufruo ainda da tabela anterior um desconto de R$ 908,76, se não me falha a memória, para me achar o valor real que eu vou reter mensalmente para pagar mensalmente. Quando eu chego no final do exercício de 2026 agora, eu fiz a soma do meu comprovante de rendimentos, peguei o meu comprovante de rendimento da instituição para a qual eu trabalho, presto serviço, somei lá R$ 61 mil. Eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda e a minha tabela vai ser a de 27,5 em cima deste valor. Sendo que o limite para 2026, 27 é 60 mil. Certo. Antônio Luiz, tem gente que ao declarar imposto de renda recebe e tem gente que precisa pagar. Eu queria que você diferenciasse imposto de renda retido na fonte e imposto de renda a pagar. Bom, para o primeiro passo, imposto de renda retido na fonte. Como o próprio nome diz, fonte é o valor que eu deixo na instituição para a qual eu trabalho ou presto serviço. Sim. Faço o meu salário mensal, aplicado à tabela. Eu tive que reter, a empresa teve que reter lá, baseado na tabela do imposto de renda, por exemplo, R$200 do meu salário. Esses R$200 eu não recebo. Esse é o retido. Agora vamos para a questão do imposto a pagar ou a receber, que é aquela questão que a gente discutiu anteriormente. Sim. Por exemplo, eu fiz a minha declaração de imposto de renda, vamos basear aqui 2025, que é o fato que vai acontecer agora em 2026. Em 2025 eu tive salário de R$30 mil. Estou isento. Mas eu tive um salário de R$40 mil. Aí faço a minha declaração, que talvez eu até me adiante um pouco, mas é porque está dentro da nossa análise. Sim. Eu tenho duas formas de fazer essa declaração. Eu posso fazer uma declaração completa ou eu posso fazer uma declaração simplificada. Qual a diferença entre completa e simplificada? Completa é aquela que eu já até aproveito aqui, deixando já título de orientação para o pessoal, é aquela onde eu, durante o exercício, reúno todas as minhas despesas que eu tive com médico, todas as minhas despesas que eu tive com educação,
lembrando que esse valor tem um valor limite. E aí eu vou lá e aplico essas despesas que eu tive. Eu ganhei 60, deduzi a minha despesa, foram 15 mil, por exemplo. A minha despesa foram 15 mil. Aí, essa seria a minha declaração completa. Aí eu vou para a questão da simplificada. O que é a simplificada? Simplificada, o governo já me dá um valor fixo de 20% sobre o valor que eu ganhei, limitado ao valor que ele determina. Ou seja, até 2025 é R$ 17.308, se não me falha a memória. São números e números, a gente teria que estar vendo para poder estar comentando. E aí o que acontece? Qual que vai ser melhor para mim? A completa ou a simplificada? Vai ser melhor a simplificada. Por quê? Porque eu tenho ali um desconto maior. Logo, a minha tributação vai ser menor. Aí vamos agora para a resposta de que o que é o imposto retido e o que é o imposto a pagar. Quando eu fiz essa declaração, eu retive 3, a minha declaração no meu cálculo deu 3.500. Aí eu preciso completar esses 3.500 para poder fechar a minha conta com a Receita Federal. Essa é a diferença entre o retido e o imposto a pagar. Mas eu posso ter a restituir. Quando é que eu tenho a restituir? Quando este valor que eu paguei foi superior ao valor que deu para mim pagar no meu imposto de renda, minha declaração de imposto de renda. Entendi. E o que é que pode ser deduzido legalmente? Educação, saúde, dependentes, previdência privada também entra na dedução? Sim. Hoje existe uma declaração da Receita Federal em relação à saúde, que chama de MED. Toda clínica tem por obrigação de apresentar à Receita Federal uma declaração anual de todas as notas fiscais CPFs usadas nela, naquela clínica, notas emitidas para a Receita Federal. Por isso que quando a gente vai na declaração pré-preenchida, que é um outro fato, a gente encontra já muitas despesas lá já declaradas. Por quê? Porque a empresa em si da saúde, muita gente diz assim, tem limite para a despesa de saúde? Não tem limite. Por enquanto ainda não há um limite na despesa da saúde. Tem a desconfiança da Receita Federal? Tem. Às vezes, nem toda despesa de saúde ela é dedutível. Eu faço uma cirurgia de estética, né? E lá o médico coloca na nota fiscal que é uma cirurgia de estética. Eu fui melhorar o meu rosto, fui melhorar o meu nariz, fui melhorar não sei o quê. Essas despesas elas não são dedutíveis. Agora eu faço uma cirurgia que por uma necessidade ela é particular e eu tenho que pagar um valor aí, digamos, de R$20 mil. Por exemplo, muita gente faz cirurgia de estética na questão das mamas, o médico coloca por estética. Muitas vezes a pessoa é por necessidade de saúde mesmo, por questão da coluna, enfim, a mama é muito grande, vai fazer a redução e essa cirurgia, ela é deduzida legalmente, né? Tudo depende de como que a nota fiscal dela foi emitida. Sim. Tá certo? Essas que são feitas com a característica de correção por problema de saúde, sim. Mas se eu sou todo perfeito, eu tenho alguma coisa, mas vivo melhorando o meu corpo com isso, com algumas outras coisas, essas não. Mas se o médico lá colocar só simplesmente na nota fiscal, cirurgia X, Receita Federal não tem como detectar que tipo de cirurgia foi. Então ela é aceitável. Mas eu vou lá e declaro que você, vamos supor, vou fazer sua declaração de imposto de renda, você me apresenta uma nota fiscal de saúde no valor de R$15 mil, de uma cirurgia, e eu coloco lá na dedução. Essa nota fiscal, a Receita Federal poderá lhe pedir comprovação deste documento. Entendi. Tá certo? Antônio Luiz, e com relação a, você falou, a saúde, ela não tem limite. E a educação? Educação tem. Qual é o limite da educação?
é até meio, a gente brinca muito no escritório, né, que o valor dedutível anual na educação não paga nenhuma mensalidade. Porque é em torno de 3 mil e alguma coisa. 3.275, mais ou menos, anual. Muita gente declara e é restituído. Com relação a essa restituição, quanto mais você deduz, mais tem a receber ou funciona de outra forma? Não, é que nem eu coloquei. A restituição que você tem a receber, ela depende de como a sua declaração foi feita, qual a melhor forma. Se eu tenho despesas suficientes para superar o desconto de R$17 mil, que é o desconto simplificado, a minha restituição vai ser maior. O próprio sistema, Francis, de imposto de renda, quando você faz os lançamentos, no final, e ele faz uma crítica de qual a melhor forma de declaração para você. Ele coloca lá, tipo, eu lancei todas as suas despesas, e aí, para mim ter essas despesas, eu tenho o dependente que entra, que abate, eu tenho a saúde, eu tenho educação, eu tenho previdências privadas, eu tenho ainda, no caso do aposentado, aquela redução de R$1.903, e aí a minha dedução de despesa foi um valor superior àquele valor que o governo me dá por direito de desconto simplificado. Aí a melhor declaração a fazer é completa. Daí eu vou ter uma restituição maior. Tá certo? Com relação à saúde, a medicamento de farmácia também poderia entrar, porque de fato também é um gasto com a saúde, né? E muita gente às vezes gasta horrores com medicação e não deduz. Olha, eu costumo falar uma coisa que eu costumo dizer muito, que nós, seres humanos, nós mesmos às vezes nos destruímos, né? Você colocou uma situação. Quando a gente iniciou na área de contabilidade, a questão de educação, voltando até os livros que você comprava, deduzia. Também é outra coisa que eu não concordo, não deduz, gasto com material. Mas o pessoal passou a usar tanto essas despesas, que a Receita Federal cortou. Medicação. Quando que uma medicação vai ser deduzida no meu imposto de renda? Quando eu estou internado por algum tipo de doença, de alguma coisa, lá é particular, eu precisei tomar medicações caras, comprar adquiridas, o hospital, por obrigação, tem que lhe dar uma nota fiscal com tudo. Nesse ato aí, você consegue deduzir. Mas se eu saio, compro lá na farmácia, eu não consigo deduzir. Eu já tive declarações, peguei já pessoas em malhas, por conta de que o colega que fez a declaração dela colocou lá uma nota fiscal de medicamentos, onde informa, o primeiro ponto lá é o CNPJ. E quando informa o CNPJ, a Receita Federal faz o cruzamento. Quando ela lê esse CNPJ, ela detecta que aquele CNPJ é de uma farmácia, não é de uma clínica, não é de um hospital, é de uma farmácia. E aí ela coloca ali, isso que a gente vai entrar mais à frente, que é a questão de malha fina, né? Sim. Já. Antônio Luiz, quem declara primeiro, recebe primeiro também? Não. Ou recebe todo mundo no mesmo malote, mesma época? O cronograma da restituição, do recebimento da restituição, ele segue que nem a gente vai para as filas. Primeiro são os aposentados acima de 80 anos, aí depois os acima de 60, Sim. Depois pessoal do magistério, tá certo? Esse é o cronograma. Sim. Mas se eu entrego nos primeiros dias, eu tenho a possibilidade, não é uma garantia, eu tenho uma possibilidade, se eu faço nos primeiros dias e coloco o que quero receber no Pix, que é uma outra modalidade que você pode receber a sua restituição hoje, eu tenho a probabilidade de estar recebendo no primeiro ou no segundo lote. Mas não existe assim um cronograma de dizer assim, eu entreguei dia 16 de março, dia 15 de maio eu vou receber. Eu costumo até dizer assim, não te apressa para receber não. Por quê? No imposto de renda,
É a única coisa que a Receita Federal te restitui o que é teu com correção. Porque veja, Francis, o seguinte, se eu tenho um imposto a pagar, como é que funciona? Ela é divisível até em 8 cotas. A primeira cota, que é a que já vence 31 de maio, eu pago sem acréscimo. A segunda cota, que eu já vou pagar em junho, eu vou pagar com 1% de acréscimo. A terceira cota eu já vou pagar com 1% mais taxa de Selic. E assim sucessivamente até a oitava. E dessa mesma forma, a Receita paga a tua restituição. Certo, deixa eu dar mais um recado rapidinho aqui dos nossos colaboradores antes da gente continuar a nossa entrevista. Lembrando que já estamos nos aproximando, né, do Dia da Mulher, já estamos, né, no finalzinho de fevereiro, inicia o mês de março e, claro, as mulheres precisam ser presenteadas, precisam ser lembradas. E a dica que eu dou para você, presentear de forma carinhosa, acessível e que deixe ela feliz, é claro, com perfume, hidratante, porque a mulher gosta desse tipo de mimo, desse tipo de presente. Eu indico para você a loja Elba Perfumaria, sem você nem precisar sair de casa. Basta você entrar em contato pelo WhatsApp da Elba Perfumaria, que é o 981 10 1106, e lá você vai, né, ver uma variedade, lá no grupo da Elba Perfumaria, que também é esse número, você vai ver uma variedade, todos os dias ela traz inúmeras promoções, kits maravilhosos, presenteáveis e ao menor preço do Piauí, tá? Lembrando que a Elba, ela faz entrega em quase todas as cidades do Piauí. Você entra em contato, pergunta se ela faz a entrega na sua cidade, certamente sim. Lembrando que, além de kits, você encontra também uma variedade em perfumes da Natura, da Eudora, o Boticário e muito mais. Os preços são os mais acessíveis e você ainda recebe no conforto do seu lar, sem nenhuma taxa de entrega. Vai lá no Instagram da Elba, @Elba_Perfumaria, para você conferir todos os dias as novidades e promoções e não deixar a sua mãe, irmã, madrinha, enfim, sua esposa, namorada sem o presente do Dia da Mulher, tá bom? Mulher gosta de ser presenteada em qualquer data, mas não esqueça do Dia das Mães, do Dia da Mulher, que já é o primeiro, né, a primeira data que está se aproximando. Não deixe passar essa data, porque senão é confusão, tá bom? Elba Perfumaria. Não esqueça, @Elba_Perfumaria, confira todas as novidades e promoções da loja. E a gente continua por aqui, o nosso podcast, já estamos quase no finalzinho, estamos aqui entrevistando o contador Antônio Luiz, da Etecom Contabilidade, falando sobre imposto de renda e as principais, né, alterações de 2026. Vem com a gente finalizar aqui o nosso podcast, né? Você que está nos assistindo, não esqueça de compartilhar, deixar seu like, seu comentário e também se inscrever nas nossas redes sociais. Todo sábado às 9 horas a gente está por aqui trazendo assuntos relevantes, né, para toda a sociedade. Vamos continuar aqui falando sobre malha fina. O que é cair na malha fina? O que faz, né, a pessoa cair na malha fina de fato, Antônio Luiz? Francis, seguinte, malha fina ela tem inúmeras possibilidades. Uma das mais corriqueiras são omissão de rendimentos. Sim. Muitas vezes a pessoa tem um salário que ela declara e além desse salário ela tem um aluguel, por exemplo. Aí o que acontece? Eu faço a declaração do salário, mas não informo o aluguel. Aquela pessoa a quem paga o aluguel para ela, para quem paga o aluguel para ela, vai lá e declara lá no imposto de renda dele que ele pagou durante o exercício um valor X de aluguel para fulano no CPF X. A Receita Federal faz um cruzamento de informações em CPF e nesse cruzamento ela detecta que eu não informei aquele rendimento de aluguel. É um dos pontos para eu cair numa malha. Mas a malha hoje, ela está muito fácil de ser resolvida e de ser detectada. A pessoa, como é que ela sabe se caiu ou se não caiu na malha fina? Muito fácil. Por exemplo, eu faço a declaração a título de exemplo aqui, dia 16 de março, primeiro dia, e passado 15 dias, dia 1º de abril ou
bem antes, às vezes, você entra na Receita Federal, no portal Gov, tem um íconezinho lá que diz Meu Imposto de Renda, e lá você já sabe se aquelas informações que você prestou foram processadas ou se você está com alguma pendência. Aparecendo que está com pendência, você clica nessa pendência e a Receita Federal já te diz que pendência é. Aí você tem duas fórmulas de corrigir. Se é uma pendência por omissão de valores, eu vou lá, retifico a minha declaração, incluo aqueles valores, beleza, está sanada a minha situação. Se é uma pendência por apresentação de documentos que ela solicita, que é muito comum, hoje ninguém tem que ter mais que 2 filhos, né? Mas antigamente o pessoal tinha 3, 4, e ainda tem muitos que têm isso, e estão todos dentro da declaração do imposto de renda dele. E a Receita Federal, muitas das vezes, coloca aquele cliente na malha, solicitando que seja apresentado para ela aquela documentação, para que comprove que aqueles dependentes são seus filhos de fato. Só que tem uma parte que penaliza muito o contribuinte. Ela só te permite você fazer a apresentação dessa documentação a partir do janeiro do ano seguinte. Ou seja, até lá você não tem como corrigir essa malha, porque você tem a documentação de que você é pai dessas crianças e pode gozar desse benefício de desconto. Mas você só vai poder comprovar para a Receita em janeiro do exercício seguinte. Antigamente, antes, que nem a gente comentou no início dos avanços da contabilidade e da questão do imposto de renda para hoje, antes era comum as pessoas chegarem no escritório e dizer assim: para mim ter a restrição, coloca aí que eu tive X de despesas médicas de seu fulano, X não sei quem, sem apresentar documentação nenhuma. Tá? Hoje isso não acontece mais. Porque antes era o quê? Não tinha um cruzamento de dados precisos. Hoje o cruzamento de dados é instantâneo. Receita Federal tem um dos programas de TI mais avançado do mundo e é hoje casado ainda com a inteligência artificial, rastreia tudo meio que instantâneo. E quem cai na malha paga multa também? Se não resolver a situação, porque quando eu caio numa malha por uma despesa que foi inventada e eu não tenho comprovações, mesmo assim eu ainda posso retificar a minha declaração e eu não pagar essa multa. Mas se eu caio na malha e eu não vou atrás da malha, e passado um ano, mais ou menos, Receita Federal me notifica dizendo que eu estou em malha fina. A partir desse momento eu não posso mais retificar. Eu tenho que apresentar, só concluir, Francis, eu tenho que apresentar documentos para ela. E se eu não tiver documentos a apresentar, eu tenho uma penalidade no valor que eles chamam de imposto glosado, que seria o valor que eu teria a pagar a mais. Em cima desse valor é aplicada uma multa de 75%, com o ganho que se eu pagar com 30 dias, eu ter uma redução de 50%. Entendi. A Receita Federal está sendo bem rigorosa. PIX e movimentações bancárias também estão sendo monitoradas pela Receita, Antônio Luiz? Pronto. Um ponto X que, quando surgiu aí a questão, o governo vai taxar o PIX, eu acho que eu nunca tinha recebido tanta ligação no meu escritório a respeito disso do que eu tinha recebido antes. Esse cruzamento de informação da Receita Federal, ela já existe há muito tempo, tá? O que acontece? Vai ficar mais rigorosa. Por quê? A Receita Federal, ela mensalmente, ela recebe uma declaração das empresas de cartões de crédito com todas as informações de quem utilizou aquele cartão da bandeira, certo? Então ela tem esse conhecimento. O PIX, nós sabemos que cai em uma conta bancária.
a Receita Federal também tem as informações dessa conta bancária. Aí você pode me perguntar, eu corro risco de cair nessa malha? Corro, mas também pode ser que dê uma passada e eu não seja detectado de imediato. Mas lembrando que a Receita Federal tem 5 anos para cobrar qualquer imposto, qualquer despesa, qualquer receita ou omissão de imposto de renda, como tanto físico como jurídico. Entendi. E quem ainda não começou a organizar a documentação, já estamos quase nos aproximando do período da... Já estamos passando, Já né? estamos passando, é agora em março que começa? É em março, mas com relação à documentação, Já. como eu frisei antes, tem documentos que você precisa estar guardando desde o início do exercício. Por exemplo, o que a gente citou, despesas com saúde. Porque nem sempre a gente detecta todas as despesas de saúde na pré-preenchida. Sim. Nem sempre. Às vezes tem uma empresa ou outra que não apresentou Edmed e você não consegue detectar lá. Então, esse tipo de despesa você precisa estar guardando desde janeiro até dezembro. Fiz uma consulta aqui, pedi a nota fiscal, mas a empresa não me deu. A clínica lá não me deu. Pedi o seu e-mail, verifique e cobre. Não pediu, você tem um documento, vai lá e cobra, está dentro do exercício. Mas... A nota fiscal é só emitida dentro do ano. Caso já passe para o ano seguinte, pode ser um recibo, né? E isso que eu ia acabar de falar para você já. Me antecipei. Você antecipou um pouco. Mas o que acontece? Eu fiz uma despesa no dia 31 de dezembro de 2025, lá na Clínica X. A moça me prometeu nota fiscal, mas não emitiu com aquela data. Eu vou pedir hoje, ela só pode me dar com a data de hoje. Ela pode me dar um recibo? Pode. Mas a Receita Federal está descaracterizando esse tipo de documento. Porque também é uma outra questão muito corriqueira. Eu chego até você, me dá um recibo aí de que eu fiz um serviço X para poder descontar no meu imposto de renda. Tá certo? Agora eu queria que você dissesse como entrar em contato com a Etecom, quem vai precisar declarar, né, aonde se dirigir, onde fica localizado seu escritório. Deixe sua mensagem final aí para os nossos telespectadores. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui hoje, dando essas informações para o público, né? E dizer que nós do escritório Etecom estamos localizados ali na Rua José Ovídio Bona, número 848, no fundo da farmácia São Judas Tadeu, ao lado da Clínica Acolher. O nosso Instagram é @escritório Etecom. Temos o nosso WhatsApp pessoal, que é 86 999 24 40 31. E temos lá uma equipe, eu e a minha equipe estaremos aptos a atender qualquer necessidade que tenha a respeito do imposto de renda, que venham nos procurar. Tá certo, e a gente agradece, a equipe do Podcast em Foco agradece a sua disponibilidade em ter vindo aqui descomplicar o Imposto de Renda 2026. Não esqueça de compartilhar o nosso episódio com quem precisa dessas informações. E claro, descomplicamos hoje, trouxemos informações, né, de quem precisa, de quem não precisa declarar, algumas alterações. E para você que não quer ter dor de cabeça, né, com a Receita Federal, visite lá o escritório do nosso amigo Antônio Luiz, da Etecom Contabilidade. Agradeço você por ter assistido a nossa live. Se não assistiu toda, pode assistir depois, vá assistindo por partes, porque a gente sabe que a rotina é muito corrida. Nem sempre a gente pode estar parando uma hora para poder assistir, mas vá assistindo aos poucos, porque foi uma entrevista, né, de bastante utilidade pública. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau.